Doutora Diana Santini, que já esteve aqui com a gente no Glicose, falando sobre diabetes, falando sobre o lado da saúde, que é uma ciclista que nas horas vagas também clinica a endocrinologia. Bem-vinda a esse especial. Olá, Álvaro. Muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra poder estar participando mais uma vez desse programa que eu tanto sou fã e curto. Muito obrigada. Começando por uma dúvida que às vezes eu tenho. Quando ir em um profissional da nutrição esportiva e quando ir num endocrinologista? Bom, o endocrinologista é o médico que é especializado em hormônios e metabolismo, né? Então, quando uma pessoa ela se encontra com alteração do peso, essa é geralmente a principal motivo de procura, né? Está acima do peso em geral, ou até está querendo ganhar peso, ela muitas vezes precisa de uma avaliação médica, porque ela pode esconder por trás desse peso, dessa alteração, algumas condições clínicas que são passíveis de tratamento. Então, o médico, ele vai fazer um diagnóstico se existe algum problema por trás ou não e direcionar esse tratamento. Então, considerando assim, a queixa mais comum, que é excesso de peso, ele vai avaliar se tem, por exemplo, um hipotiroidismo, se tem alguma alteração hormonal, outra que esteja relacionada a isso, se esse excesso de peso tem outras consequências, como aumento do ácido úrico, do colesterol, da glicose, da pressão. Então, ele não só faz o diagnóstico se existe uma causa dessa obesidade, se é só uma alteração de comportamento, mas também ele é capaz de saber e direcionar que tipo de tratamento aquela pessoa precisa. Hoje nós temos muitas medicações para tratamento de obesidade. Diferente do que a gente tinha no passado, que a maioria dos remédios para emagrecer, eles eram remédios que faziam mal à saúde, né, e isso acabou estigmatizando esse tratamento. Hoje a obesidade ela é encarada como uma doença crônica. E como toda doença crônica, ela tem que ser vista por um médico inicialmente. Diana, é possível ter uma pessoa de que é externamente aparente como magra e não saudável e uma pessoa que é externamente vista como acima do peso, obesa? Ou seja, a aparência externa é um indicador direto ou a aparência externa não é a única referência do ponto de vista da endocrinologia? As aparências enganam, né? Diz esse ditado. Então, sim, a aparência, tem muita gente que é aparentemente magra ou peso normal, mas que você vai fazer uma avaliação, ela tem excesso de tecido adiposo, uma concentração alta, inclusive um excesso de uma gordura localizada dentro do abdômen. Aí que está o perigo, né? Então, não é só o quanto ela pesa, mas aonde está concentrado esse excesso de gordura. Ele pode ter um peso normal, mas ser uma pessoa sedentária, com baixa massa muscular, né? Às vezes até fraco. Aí existe até uma condição que é a sarcopenia, que é uma fraqueza muscular importante, com baixa de massa muscular, e que a pessoa tem uma aparência de peso normal e, na verdade, ela é mais doente do que uma outra pessoa que tem um pouquinho acima do peso, né? E como medir? Por exemplo, eu já fui a nutricionistas que fizeram medida da combinação de dobras. Hoje existem tecnologias de scanners corporais, né, nas regiões onde não é saudável ter acúmulo de gordura. Como medir? Pois novamente, aonde está essa gordura que vai dizer se a pessoa está mais ou menos saudável? A gordura subcutânea, que é a gordura que fica embaixo da pele, ela é uma gordura que tem um comportamento metabólico muito diferente da gordura que está dentro do abdômen, que fica em volta dos órgãos. Então, quando você faz a medida da prega cutânea, você está tentando estimar, é uma forma estimada de percentual de gordura corporal. Só que você pode associar isso à presença da circunferência abdominal. Então, na nossa prática clínica, o médico, independente da especialidade dele, ele consegue fazer essa avaliação simplesmente com uma fita métrica, fazendo a medida da circunferência abdominal. E isso vai ser um preditor muito importante do risco das alterações metabólicas, do risco de desenvolvimento de diabetes, do risco de doenças cardiovasculares. Então, hoje a gente tem alguns aparelhos que conseguem não só dizer quanto que você tem de gordura corporal, mas ele faz um cálculo um pouco mais preciso de onde ela está distribuída. O que é muito comum de utilizar, por exemplo, é a bioimpedância, que é fácil de ter no consultório. Existem bioimpedâncias que são portáteis, que são leves.
ela traz não só a ideia de índice de massa corporal, né, que é a relação de peso à altura, mas ela te diz também informações sobre dessa massa corporal, o percentual que é gordura, que é músculo, que é osso, que é água, e principalmente, esse que é o ponto mais importante, esse excesso de gordura, ele está localizado aonde? Se ele estiver localizado na periferia, ele não é tão ruim, mas se ele estiver dentro do abdômen ou no tronco, ele é muito ruim para a saúde. E olhando para a fita métrica, para o nosso ouvinte que queira verificar genericamente, porque a gente está falando de uma referência e tudo tem que ser contextualizado no consultório, genericamente, que faixa de circunferência abdominal para um homem ou para uma mulher pode ser um indicativo de pouca saúde? A gente usa os dados da OMS, porque já foi muito bem estudado isso, muitas análises populacionais. Então, numa mulher, ela deve ter uma circunferência abdominal abaixo de 80 e o homem abaixo de 94. Isso considerando o Brasil, que tem múltiplas etnias, porque isso pode ser diferente americano, asiático, europeu. Então, abaixo de 80 em mulher e abaixo de 94 em homens. A mulher que tem uma circunferência acima de 88, ela tem um risco muito alto. Então, entre 80 e 88 é alto e acima de 88 é muito alto. E no homem, acima de 102 é muito alto, quer dizer, é risco de doença cardiovascular e de diabetes. Independente da altura. Então, uma pessoa independente da altura. 2,10 m. Exatamente. Isso já foi estudado, como eu estou falando. A gente tem padrões que têm uma correlação muito fidedigna do tamanho, né, da circunferência com o percentual de gordura visceral, que é a gordura abdominal, com risco cardiovascular, independente da altura, se é alto ou magro e tal. Agora, o importante é saber aonde eu vou medir, né? Qual o local certo, porque os ouvintes, de repente, devem estar todo mundo querendo assim, poxa, deixa eu ver se eu estou na faixa de risco e devo procurar ajuda ou não. O ideal é você fazer a medida no meio do caminho entre a borda da última costela e a crista ilíaca. A metade dessa distância é o ponto que você deve medir. Só que ligar a tecla SAP, a crista ilíaca é para o nosso ouvinte. Desculpa, é a bacia, né? Aquele osso do quadril que você consegue palpar. Como o topo da bacia. Pois é, exatamente. Então, você pega metade dessa distância e mede, mas você tem que medir no final da expiração, porque todo mundo rouba, né? Vai medir, opa, encolhe a barriga. E aí a gente faz o seguinte, a gente puxa o ar, solta. No final da expiração é quando você está relaxando o diafragma, é que você deve fazer essa medida. E aí, atenção para todo mundo. Se já estiver fora da faixa, né, mulher 80 e homem 94, é hora de procurar algum tipo de ajuda para tentar melhorar esse risco. Alerta amarelo. Exatamente. O alerta vermelho é 102 e 88. Chegando na parte da perda de peso, e acho que essa é uma obsessão, talvez, do século XX, que está caminhando para se eternizar no XXI, quando te procuram para você, eu estou acima do peso, eu estou, do ponto de vista afetando minha saúde, a autoestima. Que estratégias podem ser praticadas para mudar isso? E se tem uma variável que cada um de nós carrega de que o corpo sempre vai buscar aquele peso? Você faz uma série de estratégias, tem um efeito de curto prazo, de médio prazo, mas você relaxa e ele volta para aquele número. Como é que funciona isso? O organismo, ele é uma máquina muito inteligente que foi feito para se defender de qualquer condição que possa ameaçar a condição de vida e de saúde. Então, ele entende que o peso corporal máximo que ele atingiu é o peso dele de equilíbrio. E ele tem vários pontos de regulação para ajustar aquele peso. Então, é como se você tivesse que defender contra alguma perda. Então, você vai compensar de alguma forma. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, se você tira sangue, você não fica comendo sangue circulando, né? O seu organismo percebe, a sua medula óssea começa a aumentar a produção de glóbulos vermelhos e você, em pouco tempo, você restaura o seu equilíbrio, que é a sua defesa. Então, quando você começa a cortar calorias, né? Fazer um balanço energético negativo, ou seja, fazer dieta,
de comer menos, e ele percebe que existe um saldo energético negativo, ele lança a mão desse sistema de alerta. Então, ele começa a reduzir o gasto metabólico, poupa e economiza energia, e começam estímulos no cérebro para fazer você recuperar esse peso. Então, você tem aumento da fome toda vez que você começa a fazer dieta, você tem desejos aumentados, o que te faz, muitas vezes, compulsão, né? De repente, você está fazendo dieta direitinho, de uma hora para outra, você compulsivamente come muito mais do que você poderia. Então, o que a gente já sabe hoje é que a obesidade, ou seja, quando você atinge o excesso de peso, ela não reverte. Infelizmente, a obesidade, ela não tem cura. Mas aí o ouvinte vai falar assim, não, mas eu já fui gordinho e hoje eu tenho um peso normal. Mas você está se controlando. Certamente, uma pessoa que já foi obesa e hoje está com peso normal, ela está fazendo alguma coisa para isso. Ela não está no seu instinto livre natural, né? Se você não fizer nenhum tipo de controle, e esse controle pode ser um exercício mais intenso, uma dieta mais apertada ou uma medicação, esse peso vai voltar em algum momento. Então, a curva do peso é assim, você perde, todo mundo, né? Perde, passa algum tempo, volta, e muitas vezes um pouco acima daquele peso inicial que ela saiu, que é exatamente esse mecanismo de defesa. Tem trabalhos que falam que a cada quilo perdido, sua fome aumenta em 500 calorias. Então, eu já ouvi no passado que a gordura é um elemento de manutenção de saúde de épocas muito passadas nossas, para que a gente sobrevivesse momentos onde o alimento fosse escasso. Então, nesse aspecto, a gordura é um mecanismo de segurança de sobrevivência para o imprevisto. E a gente vê situações de náufragos, de desastres aéreos, de pessoas que passam períodos longos, às vezes só com água, ou às vezes com um índice calórico de ingestão de energia muito menor e sobrevivem. Tem sequelas, precisam de medicação depois, mas sobrevivem. Tem uma lei na ciência que é a lei de Darwin, né? Que sobrevivem os mais espertos ou os melhores, etc. Então, foi o que exatamente aconteceu ao longo dessas várias e várias gerações e séculos. Aquele ser que conseguia sobreviver a situações extremas de energia foi mais bem adaptado e hoje foi selecionado. Então, a seleção da espécie favoreceu a economia de energia. A eficiência e o ser humano, de energia. A eficiência de energia. E é isso que a gente quer. Quando a gente vai pedalar, a gente quer melhorar a nossa eficiência, a gente quer gastar menos para produzir mais. Então, inclusive no esporte isso é muito forte. O atleta, ele desenvolve muito essa eficiência energética. Você imagina uma pessoa ficar 6, 7 horas, um triatleta, fazendo um esforço ao extremo com pouca energia. Quanto mais ele consegue fazer esforço com menos necessidade de comer, mais bem adaptado ele está. Fazendo uma digressão, e recentemente eu assisti um documentário de 2018 que ele resume tudo a uma questão energética. E de que qualquer forma de vida precisa captar, caçar, absorver externamente alguma fonte de energia para que ela continue funcionando e viva mais um dia e eventualmente procrie e a espécie permaneça. E talvez o que tenha mudado na sequência dos tempos seja de que este ato de recolocar energia no nosso corpo passou a ser um objeto de prazer, para ser um objeto de sabores, de gostos, de paladares. Isso pode ser uma variação de ficar mais difícil o peso saudável, onde simplesmente deixou de como um animal. Porque um animal, assim, na sua espécie natural, não fica gordo, né? E se fica gordo, morre rápido porque não consegue fugir do seu predador. Mas nós, seres humanos, temos o problema da obesidade. Qual é a sua opinião sobre essa evolução cultural? Não, isso é certo. Ao mesmo tempo que a gente foi selecionado para poupar energia ao longo de múltiplas gerações, hoje a oferta do alimento está mais abundante. E a oferta de alimento que a gente tem hoje é o alimento industrializado, com hipercalórico, excesso de gordura, que promove um prazer do que são mais palatáveis, né? Então, quanto mais palatável, maior é seu prazer. Os alimentos mais palatáveis são alimentos ricos em açúcar e gordura. Mas se a gente colocar qualquer animal também com oferta livre de comida, o animal também tem o mesmo instinto do homem, que é poupar energia. Ele também ganha peso. Os experimentos com obesidade, eles começam muito nos ratos,
ratos, né? Então coloca comida livre para os ratos, e o outro você calcula a ração, você bota a mesma quantidade no total, mas um você controla a hora e o dia, e aquele fica à vontade. Aquele ratinho que tem comida livre demanda, ele acaba ganhando mais peso do que o outro. Ou seja, o ratinho que vai para a churrascaria também fica gordo. Também fica gordo. E a gente vive um ambiente obesogênico, né? Tudo favorece ao consumo de calorias. Os próprios eventos, todos os eventos de prazer, as confraternizações, as reuniões, as festas, sempre são envolvidas com comidas palatáveis. Ninguém oferece uma saladinha de fruta ou um alfacezinho, né? Geralmente são alimentos mais calóricos. E se você fizer uma festinha e servir salada, a pessoa vai olhar de cara feia, né? Fala, poxa, Pirana! Água e salada, eu vou embora daqui, vou ali passar na hamburgueria, eu pedi uma pizza. Exatamente. E falando de perder, quais estratégias que existem para uma pessoa, porque talvez fazendo uma analogia exagerada, como você falou, quem passa a ter uma situação de obesidade, essa situação será permanente e ela exigirá um cuidado constante, talvez com uma pessoa que desenvolveu uma dependência química de álcool, de algum tipo de substância, ela terá aquela dependência pro resto da vida. Ela terá que ter uma disciplina enorme para não escorregar naquele quadro. Perfeito. O ideal é você nunca engordar, tá? Então, a gente tem que trabalhar a educação para prevenir o ganho de peso. Porque uma vez acima do peso, o organismo vai tentar sempre manter aquele excesso de peso. É possível controlar? É possível, mas você vai precisar de um cuidado muito maior, de um controle, de um acompanhamento que aquela pessoa que nunca ganhou peso. É a mesma coisa que você colocar duas pessoas... vamos botar uma pessoa que nunca foi obesa, magra, e a outra que já teve uma história de obesidade e hoje está se controlando. Coloca essas duas pessoas num navio com comida à vontade. Todo mundo vai comer muito, mas aquele indivíduo que já foi obeso, ele vai ganhar muito mais peso do que aquela pessoa que nunca foi obesa, porque ele tem uma plasticidade nesse ganho de gordura muito diferente do indivíduo que nunca foi obeso. Então, o que a gente tem de estratégia? Hoje a gente tem um entendimento melhor da obesidade. Não é sem vergonhice, ninguém está acima do peso porque quer, porque não tem condições ou é fraco mentalmente falando. Não existe isso. É uma doença, onde nessa doença você tem alterações neurológicas, alterações hormonais, áreas do cérebro que estão mais ativas do que outras, e por isso que a pessoa tem tanta dificuldade de manter o peso perdido. Então, hoje a ciência já entende melhor como é que se faz essa autorregulação, e os medicamentos que a gente tem hoje para o tratamento de obesidades, eles atuam ou nos hormônios que regulam a fome, né, nos hormônios intestinais, muitas das vezes, ou nas áreas do cérebro, que são áreas orexigênicas, ou seja, que estimula o apetite e a alimentação. Então, as medicações são muito de inibir essas áreas orexigênicas, e outros até ativar sensação de prazer, bem-estar, de saciedade, para diminuir o interesse pela comida e pela fome. Então, as medicações hoje anti-obesidade, elas são medicações que ou atuam no sistema nervoso central ou atuam no trato gastrointestinal, ou nas duas condições, de forma que você tenta, com a medicação, inibir esse mecanismo compensatório de autorregulação e de manutenção do balanço energético. Então, a gente tenta suprimir essas áreas para conseguir o efeito na perda de peso. E aqui nós estamos entrando na parte esperança do programa, que a gente deu a realidade. E na parte esperança, eu acho que uma mensagem importante é que nunca se automedicar com esse tipo de coisa, né? Não, isso é um perigo. É super importante. Daí vem o papel, como você fez na primeira pergunta, né? O médico, ele vai ser o profissional que vai ter condições de avaliar a causa, o motivo daquela obesidade. Muitas vezes a causa é um transtorno psiquiátrico, né? Existem distúrbios psiquiátricos, transtornos alimentares, compulsão, bulimia, anorexia. Quadros de ansiedade grandes, como esse momento que a gente está passando. Exatamente, depressão. Muitas vezes o tratamento anti-obesidade, ele é um tratamento psiquiátrico. Então, o médico ele precisa fazer essa identificação para fazer a correção adequada, né? E que estágios existem para esse controle? Não é uma cura, mas é um controle. Então, se a gente puder definir, tem um estágio de um tipo de medicação, tem um estágio de medicação e tem um estágio de intervenção cirúrgica. Quais são os estágios de medidas que podem ser tomadas para preservar a saúde nessa dinâmica que a gente está conversando?
em todos os estágios, né? Quando você fala de estágios, eu entendo assim, obesidade grau 1, 2 ou grave, mórbida, né? Ou até o sobrepeso. Em todos os estágios, a mudança de estilo de vida ela é a base do tratamento, né? Dieta, uma orientação nutricional, melhor dizendo assim, uma educação na alimentação, incentivar ao máximo a atividade física. O gasto não é só no exercício, mas andar mais, se movimentar mais, levantar mais da cadeira e tal. Isso é a base. Quando a nutricionista e a endocrinologista trabalham juntas. Exatamente. Ele vai sempre, o nutricionista, ele é um profissional que entra junto com o endocrinologista no tratamento do excesso de peso, assim como o profissional de educação física, o psicólogo ou psiquiatra, na maioria das vezes, na maioria tem algum componente psicológico envolvido. Então, eles vão ser, uma equipe multidisciplinar que precisa trabalhar junto, integrada, para a gente conseguir sucesso no tratamento. Agora, o tipo de tratamento, ele não depende do nível de obesidade, mas da condição clínica do indivíduo. Se o componente da pessoa é mais ansiedade, se é compulsão alimentar, tem medicamentos específicos para compulsão alimentar, se é simplesmente um mecanismo neurológico mesmo, que a pessoa acabou ganhando peso, mas ela não é ansiosa, nada, mas ela não come exageradamente. Na verdade, ela come para manter aquele excesso de peso. E tem muito paciente que fala, doutor, eu não como muito. Aí todo mundo fala assim, não é possível. Não, e realmente, às vezes, tem paciente que não come muito, mas ele já comeu em algum momento, ele já ganhou aquele peso e ele está muito adaptado àquele excesso de peso, ele já tentou várias dietas, já faz exercício, ele está muito adaptado àquela condição e, apesar dele não comer tanto, ele continua acima do peso. Então, o que vai direcionar um remédio ou outro não é o nível de obesidade, mas a condição individual daquele paciente. Agora, a obesidade grave é a única situação que a cirurgia bariátrica ela entra como uma condição para o tratamento. Ou então a obesidade nível 2 com fator de risco. Mas para isso acontecer, você tem que ter tentado tudo. Tanto que ele precisa de um parecer do endocrinologista para dizer, olha, esse paciente estou acompanhando há tanto tempo, às vezes 1 ano, não menos de 6 meses. Ele já tentamos todas as medicações, todas as opções terapêuticas, mudanças de estilo de vida, e ele foi refratário, sem sucesso, ele tem uma obesidade que está ameaçando a vida, e agora o único recurso que a gente tem é a cirurgia. Então, ele tem a necessidade de ser provado que o tratamento tradicional não cirúrgico foi tentado e foi falhado. Não é como uma opção de uma cirurgia estética que você resolve de jeito nenhum, colocar botox no rosto, chega num médico e faz esse procedimento. Não, exatamente. Não é o paciente que chega, eu quero operar. Não. Essa indicação ela tem que partir do médico. Ela pode até procurar o médico dizendo, olha, eu já tentei tudo, eu quero operar, mas aí ele vai avaliar. Você tentou isso, tentou aquilo? Muitas vezes não tentou tudo. E está tentando um atalho como uma solução mágica. Exatamente. E não é fácil. Pós-operatório não é uma coisa simples, tem seus riscos, então tem que ser muito bem indicado. Aliás, o sucesso da cirurgia bariátrica, ele depende da indicação precisa, do momento certo, porque é muito comum, porque se você tem obesidade, geralmente você tem um componente compulsivo, ansioso, e acaba, de forma muito frequentemente, quando você não indica muito bem, essas pessoas, depois da cirurgia, elas ganham outros vícios, extremamente comum. Então, elas eram aditivas em açúcar e passam a ser aditivas, muitas vezes, em álcool, outras drogas ilícitas, o que é, assim, trágico. Física. Exatamente. Aliás, eu falo isso sempre nas aulas com meus pacientes. Paciente com compulsão alimentar, o melhor tratamento é esporte competitivo. Eu sempre indico assim, não, eu não quero que você faça isso, eu quero que você faça competição, porque eles têm uma condição mesmo do ir além, muito forte, de ir exageradamente, que é o diferencial, e o esporte competitivo ele ajuda muito no compulsivo. Mas tem tratamento medicamentoso para compulsão alimentar. Então, muitas vezes você pode até associar medicamento, mas um esporte competitivo que a pessoa goste, curta, ajuda muito, muito, muito. Diana, a gente está chegando aqui no final do primeiro episódio e a gente tem muita coisa interessante para falar no segundo, que vai ao ar na semana que vem. Então, queria te agradecer e convidar o nosso ouvinte para ouvir o segundo episódio, o segundo e final dessa nossa série junto.